mel, sua palavra dá sabor à minha vida. Olá, família! Mel de Deus 365, só bênção, né, gente? Nossa, é bom demais essa hora, chega, me alegra o coração, porque eu sei que você e eu vai ficar assim apaixonado pela palavra, entusiasmada. A gente não vai desistir, a gente vai difundir. Estamos na quaresma. E meu marido dava sugestão, quer fazer uma caridade, uma obra de caridade, dá um bom conselho e fala, vê o 365, olha, lê a Bíblia em um ano, a Debrinha está fazendo com a gente. Não é lá essas coisas não, mas a palavra é lida, então é bom demais, porque Jesus está ali, ponto. E o Espírito Santo age, porque ele é bom e age em quem quer e como quer, né? Então fala para alguém, olha, vamos ler a Bíblia o ano inteiro para iluminar a sua vida, dar direção à sua história, vai ser muito, muito, muito bom, muito bom. Tá bom? E a gente está em Apocalipse, ou então Acopalipse, como diz João Gabriel, meu sobrinho, né? Chegou pro padrinho dele, o Silvinho, e disse, Dindo, o que é Acopalipse? Então talvez você também tenha essa dúvida, o que é o Acopalipse ou Apocalipse? Então nós vamos saber o que é o Apocalipse. Está sendo bom para você? Está te esclarecendo? Está abrindo os olhos? Está tirando aquela casa fantasma mal assombrada e botando uma casa de esperança? A liturgia celeste, o povo de Deus, a glória do céu. E hoje tem uma palavra que eu me identifico muito com ela. Toda vez que eu leio, eu penso, isso aqui vai acontecer comigo, já está acontecendo, eu pego firme. Olha que lindo. Apocalipse 11, de 1 a 14. E a palavra de Deus é para criança, adolescente, jovem. Já que eu sou pequenininha, chama as crianças aí para fazer, para colocar Jesus já no coração. Combinado? Vamos fazer, vamos atacar esse mundo de boa notícia, de palavra de Deus, de força do alto, de poder do Espírito Santo. Foi-me dado uma vara semelhante a uma vara de agrimensor. E disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com os seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não meças. Foi dado aos gentios que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Mas encobrirei as minhas testemunhas, as minhas duas testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. São elas as duas oliveiras, os dois candelabros, que se mantêm diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Têm o poder sobre as águas para transformá-las em sangue, de ferir a terra sempre que a quiserem, com toda sorte de flagelos. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua de grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, se felicitarão mutuamente, mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham sido seu tormento. Mas, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma voz forte do céu, subi aqui. Subiram então para o céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais aterrorizadas deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça e eis que depressa sobrevém a terceira. Olha bem, aqui tem um monte de números. São João escreve, a chave de leitura é o quê? Lembra que eu falei? O simbolismo. Depois a liturgia da igreja. Depois também tem outro detalhe que eu esqueci de contar para vocês. Eles estavam na ilha de Patmos, exilado, perseguido. A perseguição estava acirradíssima contra os cristãos.
E ele tinha que mandar cartas, revelações, animar o povo, exortar, consolar, com a profecia, com a vida. Mas ele não poderia escrever de forma direta, clara. Então ele usava números, usava simbólicas, usava jeitos para dizer da maldade daquele tempo, das situações aterrorizantes daquele tempo. O tempo que São João escreve o Apocalipse é um tempo terrível, perseguição de Nero, Diocleciano, quem mais? Foram vários, né? Na época eu não lembro bem agora os imperadores todos para te dizer com precisão, não vou falar sem saber direitinho, mas enfim, era terrível o tempo, porque São João viveu 99 anos, quase 100 anos, então pegou muita gente, muito imperador, louco de pedra, que odiava por tudo. Então tinha guerra, estava invadindo Jerusalém, tanto era para o tempo presente, para o tempo mais à frente, para o tempo agora nosso, tudo, a palavra de Deus é um negócio super atual, é Deus mesmo, então atualiza agora na minha e na sua vida. E olha o triunfo das testemunhas, gente, é muito lindo. Primeiro, mede o templo e os adoradores. O que ele está querendo dizer? Olha, justa medida, vê se esse povo é digno, vê se quem está no templo, os eleitos de Deus, aqueles a qual eu escolhi, estão na medida. O que é a medida de Deus? O amor. O que é a medida de Deus? A misericórdia. E acha que essa medida é fácil? Não, gente. Amar gente miserável, imagina amar estuprador, usar de misericórdia. É bom? Não é. Pedófilo, é bom amar pedófilo? Não é, gente. Mas tem que amar miséria pura, que a misericórdia, que é a misericórdia é o coração que ama a miséria, não é? Acho que é mais ou menos assim. Então essas entranhas, esse amor entranhado de mãe que ama, nada a ver. É bom amar político corrupto? Gente corrupta, mentirosa, desonesta? É horrível, que te faz mal, que te critica, que é insatisfeito para sempre, que é a pessoa chata, enjoada, que te condena o tempo todo, que é azucrina no seu juiz, que fica... É horrível. Mas misericórdia é isso, misericórdia para miserável. Então não é fácil não, o que Jesus manda é muito difícil. Mas ele quer que a gente tenha a medida dele, calcada, transbordante, como diz em Mateus 6. Então você e eu precisamos ser dignos dessa medida. Depois, as minhas duas testemunhas. Testemunha é Marte, testemunha é aqueles que se colocam a falar de Jesus. E aqui eu quero ressaltar, acho que essa interpretação das duas testemunhas são muitos profetas, os santos, os papas, né? Agora a gente tem dois papas, Francisco e Bento, a gente pode dizer, né? As duas testemunhas que estão de pé, falando, profetizando, incomodando, mesmo sem dizer nada, incomoda a nação, incomoda a população, incomoda os grandes e poderosos, né? Maravilhoso. Elas são como duas oliveiras. Oliveiras é aquele que dá o azeite, produz a azeitona para produzir o azeite, o óleo da unção. Então é aquele povo que tem a unção de Deus. Aquelas duas pessoas, aquelas pessoas que não arredam, que não se intimidam, são ousadas, que não negociam com a verdade do evangelho, mas segue, vive, incomoda pela vida, sabia disso? Candelabro é a perfeição, os dois candelabros, 7 braços tem um candelabro. E elas são esses dois candelabros esses dois candelabros maravilhosos da perfeição eterna. Se mantém diante do Senhor da terra, se mantém firme diante do mal, diante do poder, diante da loucura, não se corrompe. E ela tem o poder de abrir e fechar o céu. O que é isso? O profeta Elias teve fome sobre a terra, o que aconteceu? São esses homens, essas testemunhas. Passou 3 anos, a ordem dele, do profeta, Deus vem, honra o profeta, fala em nome do profeta, fala na boca do profeta e age pelo profeta. Ficou 3 anos sem chover ao pedido de Elias, para se cumprir o que Deus queria, para o povo se converter. Deixa eu ver se fica com fome para ver se converte, deixa eu ver se eu toco na saúde para ver se converte, deixa eu ver se eu deixo um pouco nu para ver se converte, deixa eu ver se eu coloco a morte. Com a pandemia, a morte ficou diante dos olhos. Deixa eu ver se colocando a morte, que vai morrer, a finitude, a limitação, na frente dos olhos dessas pessoas, deixa eu ver se elas acordam para a vida. Para ver se voltam para mim, para ver se volta a felicidade, a liberdade, a coisa verdadeira, gente. Não é bonito isso? Então, as testemunhas são aquelas pessoas que vivem a verdade de Cristo, a boa nova de Cristo, os princípios de Cristo, não negociam com o mundo, não se corrompem com o mundo, não abaixam para o mundo, mas ficam de pé diante do Senhor desse mundo. Flagelos, coisas, tudo na intenção de fazer com que essas pessoas voltem para Deus. Mais nada, né? Então aqui é lindo, é fantástico. Elas morrem e voltam a ressuscitar. É uma alegoria também com a pessoa de Cristo, com os seus santos profetas. Nós vamos morrer.
Nosso cadáver vai ficar exposto, as pessoas vão até zombar de nós. Olha aí, o que adiantou servir a Deus? É Marte, chacoteado, zombado, o que adiantou? Tá todo mundo cancelando, rechaçando, zoando, humilhando, martírio branco da humilhação, do cancelamento, porque a gente fala alguma coisa ou diz alguma coisa, a gente é cancelado, rechaçado, contrariado. A gente não pode contrariar a massa, a gente não pode contrariar os pensamentos majoritários, a gente não pode ir contra a maré, então a gente pode ser cancelado, destruído, morto, para não servir mais para nada e para ninguém. Como tem acontecido com tantos, não serve nem para lavar carro. Quando pega a pessoa para Cristo, qualquer fala dela vai excomunga mesmo, e aí a pessoa fica ao resto do chão. As testemunhas são assim, elas incomodam, porque a vida delas diz de uma vida de liberdade, então a liberdade de Deus incomoda. Você incomoda alguém? Você incomoda com a sua vida? Você incomoda, porque Jesus veio para incomodar, para arrebentar, para romper as estruturas. Porque a gente já está tão cristalizado com as nossas estruturas corrompidas, erradas, que a gente acha que a gente está certo. Mas uma vida certa, uma vida honesta, uma vida da verdade, ela incomoda. Se você não é politicamente correto, se você não vai na onda da maioria, se você não está na ideologia aí vigente, você vai incomodar, você vai ser rechaçado, rejeitado, colocado de lado, cancelado. Se cuida, mas seja firme, fica com aquele que é a verdade, que não está nem aí para nada, que não se importa com nada disso. E aí, por fim, gente, eles estão na glória do céu. É bonito demais. Sobe aqui, subir, olha. No céu, eles vão vendo os inimigos que os olhavam, vendo como vale a pena seguir a Deus, como vale a pena ser de Deus, como vale a pena ser fiel. Que Deus te faça fiel, testemunha, seja das duas testemunhas, das duas oliveiras, profeta, anunciador, evangelizador, boa nova. Incomoda com a sua vida, incomoda com a verdade de Cristo que habita em você, incomoda com Cristo que habita no teu coração. Deus te abençoe, Deus te faça feliz. Como mel sua palavra dá sabor à minha vida.